melhor. Salmo de número 100, verso 2. Essa palavra, eu tenho certeza, ela vai trazer, talvez, algum desconforto de início, de imediato, enquanto nós não entendermos o todo dela. Mas quando nós entendermos o todo, nós vamos verdadeiramente nos alegrar, porque Deus tem a palavra certa para todos nós. Salmo de número 100, verso 2 diz assim, ó: servi ao Senhor com alegria. Servi ao Senhor com alegria. Tudo que eu estava falando até agora, eu falei para você, eu já estou pregando. Servi ao Senhor com alegria. Vinde diante da sua presença com cânticos. Ou seja, a Bíblia ensina para nós, quem está alegre canta, quem está triste ora. Se eu estou com alguma situação adversa, eu preciso orar, buscar a face de Deus. Mas se eu estou feliz, se eu estou bem, eu preciso externar a minha felicidade. Seja cantando, seja me apresentando diante de Deus, diante dos irmãos, com alegres cânticos e com serviço. Então, o texto, o salmista, ele chama a atenção para algo importante. Servir ao Senhor com alegria. Deus continua falando conosco, eu preciso da unção e da graça para que a palavra que vai sair da minha boca não seja a minha palavra, mas seja a palavra do Senhor. E alcance o coração do meu irmão, da minha irmã, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Olha, glória a Deus. Então, quando nós lemos salmista dizendo assim, ó, servir ao Senhor com alegria, nós vamos pensar, primeiramente, o que significa servir. Porque às vezes alguém pode pensar assim, servir é trabalhar, fazer igual o diácono, igual o músico, igual o pastor estava falando. É também, mas não é só isso. Servir significa servir adorando, entregar. O servir significa entregar algo para alguém. Então nós entregamos para Deus o nosso louvor, o nosso canto, a nossa participação nos cultos, com sinceridade, com alegria. A gente vem para o culto não para receber. Esse é um outro contexto de pensamento que a igreja precisa, principalmente a igreja de hoje, precisa entender. A igreja vem para o culto para entregar. E porque Deus é bom, Ele devolve. A gente vem aqui para entregar para Deus louvor, adoração, gratidão, para entregar a nossa vida para Ele. Mas aí Ele é tão bondoso que Ele nos entrega palavra, direcionamento, livramento, unção, perdão, instrução e assim por diante. Então, servir ao Senhor significa ajudar pessoas, literalmente, praticar bondade, visitar alguém, ajudar o necessitado, demonstrar amor ao próximo. Servir significa trabalhar na obra também. Aí eu já falei, eu vou encurtar a conversa nesse sentido. Servir significa verdadeiramente eu colocar minha vida à disposição de Deus. Obedecer a palavra. Quando eu estou servindo, eu estou obedecendo, praticando, igual acabamos de ler aqui o testemunho do André, da Janaína, obedecer, viver de acordo com a palavra, mesmo nas pequenas atitudes do dia a dia. Servir significa testemunhar, mostrar, através da vida, um comportamento que glorifique a Deus dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade. Servir significa isso daí, testemunhar. Aqui dentro é fácil, irmão. Vamos combinar que aqui dentro é o lugar mais fácil da gente testemunhar que é cristão. A dificuldade está lá no trabalho, quando você tem que administrar alguma situação adversa no trabalho e você precisa lembrar que você não pode esquecer, na verdade, não é que você tem que lembrar, você não pode esquecer que você é um cristão, uma cristã. É quando ali você tem alguma dificuldade dentro de casa, onde você às vezes acaba sendo convidado a descer da cruz, e você não vai descer da cruz, você vai ficar bem firme e forte na cruz, igual Jesus ficou. A dificuldade é o dia a dia. Então, a testemunha, você vê quanta coisa nós podemos pensar do servir.
Servir vai muito além do fazer. Servir é entregar para Deus todo o nosso ser. Um outro texto de apoio. Aí vocês deixam anotado isso daí direitinho, porque o próximo das 10h30 já sabe, já fica com tudo engatilhado aí. João 12, 26. Primeiro ponto, servir o Senhor com alegria. Segundo ponto, quando eu sirvo, o que Deus faz na minha vida? Está ali projetado, João 12, 26. Olha lá, vou ler aqui com você. Se algum homem me serve, é que a versão minha aqui está diferente, vou ler aqui. Se alguém me serve, precisa seguir-me. Onde estou, o meu servo também estará. Tudo aquilo que eu falei até então. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. Aquele que me serve será honrado. Primeiro, vamos juntando a nossa conversa para nós não perdermos o foco no final. A importância de eu entender que servir ao Senhor com alegria é colocar a vida diante dele, de Deus, com satisfação. É ser um crente feliz por ser um crente. E tem pessoa que é assim, né? Você é crente? Sou. Aonde? Na da quadrangular do pastor Marcão. Nossa, que raiva. Por que tudo isso? Não estou com raiva não. Hoje eu estou bom ainda. Você é crente? Sou crente, graças a Deus. Congrego lá no Jardim São Jorge, com o pastor Marcão e com um grupo de pessoas que é fantástica, que é tremendo. E lá tem tanta coisa boa, e lá nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo, nós vamos melhorando. E já vou avisando, viu? É uma panela, mas é uma panela sem tampa. Porque é para a gente se envolver mesmo. É alegria. Alegria. Aí o segundo, estou na introdução. O segundo ponto vai falar para nós assim, ó. Se alguém me serve, o Pai vai honrar. Eu preciso entender o que é ser honrado pelo Pai por causa da vida que eu levo de adoração a Ele. Ó. Vou propor pensar mais algumas coisas, só para ir juntando. Aí se você quiser depois eu mando lá no grupo do WhatsApp para você pegar e pregar por onde você passar, não tem problema nenhum. Está tudo em arquivo, eu montei, está tudo organizadinho. Honrar com a presença de Deus, a pessoa sente a direção, a paz, a comunhão mais profunda com Deus. O que é ser honrado por Deus? Se alguém me servir, o Pai honrará. O Pai vai honrar você com a presença dEle. Onde você estiver, a presença de Deus estará ali com você. Não importa qual é o seu sobrenome, irmão, porque a gente sabe como funciona. Em determinadas camadas da sociedade, o sobrenome ele não tem espaço nem para entrar. A gente sabe que em determinadas camadas da sociedade, a roupa que você veste, a marca da sua camisa, ela vale mais do que você. A gente sabe como que funciona. Tem lugar que você é identificado apenas e tão somente pelo CPF, porque você tem uma condição financeira ou não. Já diante de Deus, não. Diante de Deus, a Bíblia ensina assim, um coração quebrantado, contrito, Deus não despreza. Muito pelo contrário, não importa qual é o seu nome, não importa qual é o seu sobrenome, não importa se você mora num condomínio de luxo, não importa se você mora numa casa bem simples, não importa do que ela seja feita. Deus, Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos, e isso é promessa dEle, é a honra. Faz parte da honra, honra com cuidado e proteção. Quantas vezes nós ouvimos testemunho de irmão, de irmã, que recebeu um livramento disso, recebeu um livramento daquilo, recebeu um livramento de mais não sei o quê, ou no trabalho, ou é com o carro. Esses dias o João Carlos estava contando que estava com o carro e o carro resolveu dar um trabalhozinho, né, João? Se não fosse o freio ali, o carro estava na garagem, graças a Deus não teve nada pior, mas... às vezes acontece, são testemunhos, livramentos. O Adriano mesmo que está aí, passou lá atrás um pedaço tão difícil, foi difícil o pedaço que ele passou, mas Deus guardou, Deus protegeu. E tá. O gato, a Mirella, ela manda, o gato da Mirella está aí firme e forte, graças a Deus. Quanto cuidado, quanta proteção
que Deus direciona para a nossa vida. Isso é honra, isso é ser honrado. Reconhecimento espiritual, mesmo sem aplauso dos homens. Porque às vezes, irmão, e vamos combinar, às vezes as pessoas elas não nos aplaudem. Às vezes elas não batem palma para nós, falam, olha que legal, parabéns. Às vezes as pessoas não falam nem obrigado. As pessoas muitas vezes elas parecem que até fazem de propósito de não nos ver. E não tem problema, porque o principal de todos está nos vendo. O principal de todos, ele está nos enxergando. Isso é uma honra, nós sermos reconhecidos espiritualmente. Eu não vou ler a história aqui com você nesse momento, mas lá em Atos fala dos filhos. Eu sempre confundo o nome. Se eu errar, alguém me corrija, e eu fico muito agradecido pela correção. Os filhos de acho que é Cloa, ai meu Deus do céu, que eles vão querer expulsar o demônio. Nós estamos expulsando você em nome do Jesus, do Paulo. Os demônios falam assim, olha, o Paulo nós conhece, o Jesus nós conhece também, vocês nós não conhecemos não. Arrancou a roupa deles, e eles voltaram tudo embora pelado para casa. Por quê? Porque não tinha isso que nós estamos conversando aqui nessa manhã. Não tinha a honra de Deus sobre a vida deles, porque a vida deles não estava à disposição de Deus. A vida deles não estava como sendo a vida de um servo de Deus. Eles eram alguém que ficava olhando, achava legal, admiradores. Os admiradores da fé, tema para a sua pregação. Eles ficavam admirando tudo, mas eles não praticavam. E na hora que a chapa ferveu, bom, mas vamos embora. Outra forma de reconhecimento, a honra que vem com a recompensa eterna. Aqui nós estamos de passagem, nós estamos de caminhada. Mas daqui a pouco nós vamos estar fechando os olhos na terra e abrindo os olhos no céu. Diga amém e diga graças a Deus. Isso é honra. Então, recapitular, estou na introdução, hein? Nossa, pastor, calma que vai dar tudo certo. Primeiro, servir com alegria. Ser um crente feliz, satisfeito, porque é um crente e porque tem uma casa espiritual para desenvolver sua vida de fé, a sua e a sua família. Segundo, quando você coloca a sua vida à disposição de Deus, Deus te honra. Deus honra você, e eu apontei algumas formas de Deus honrar. Aí nós vamos para a terceira parte dentro da introdução, João 15,16. João 15,16. Olha só. Não fosse vós que me escolheste. Essa é uma coisa importante também. Eu escolhi Jesus. Você não escolheu, não. Foi Ele que te escolheu. Você somente não resistiu à voz do Espírito, ou resistiu até quanto aguentou. Chegou uma hora, não teve mais força. Ao contrário, eu vos escolhi a vós, vos designei para irdes, dardes fruto, o fruto que permaneça. Sendo assim, o que for pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós outros, vos designei, vos nomeei para que vades e deis frutos e sirvam. O vosso fruto permaneça, o Pai seja glorificado. E daí, pastor? Tudo que você pede, o Pai te dá. Resposta de oração. Você vê, irmão, vou falar aqui com todo o respeito do mundo, que você sabe que eu tenho muito respeito por você. Mas eu olho, às vezes eu fico preocupado quando uma pessoa, ela reluta, ela se fecha com determinadas questões que são importantes para a vida dela no dia a dia, porque a vida da pessoa, ela é desenvolvida. A vida da pessoa, ela vai sendo acrescentada. E às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero ficar quieto aqui no meu canto. Olha, quando Jesus curou aquele rapaz da mão mirrada, antes de qualquer coisa ele falou, vem para o meio. Você tá no canto, vem para o meio. O rapaz foi para o meio. E quando ele foi para o meio, a Bíblia diz que a mão do rapaz foi curada. Aquele cego na estrada de Jericó,
Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele estava na beira da estrada, até que Jesus para e traz ele para o centro da conversa. Ele recebe a resposta. Sabe, se tem uma coisa que nós precisamos entender, é que quanto mais nós vamos nos juntando, mais nós vamos nos aproximando, mais os propósitos de Deus, eles vão se cumprindo na nossa vida. E há muitos propósitos. Então, vamos ver assim, exemplos, apenas exemplos de resposta de oração. Quando eu coloco a minha vida à disposição e deixo a minha vida frutificar. Como que a minha vida frutifica, pastor? 3 formas bem básicas para a gente pensar. Primeiro, mudança de caráter. Se era mentiroso, em Jesus para de mentir, porque Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade. Se ele gostava de mentira, a primeira coisa que a pessoa faz é parar de mentir. E olha que nós temos um monte de crente mentiroso hoje em dia, hein? É crente? Então o crente não mente. Não, se é crente, não mente. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, mudança de comportamento. Se mentia, falava palavrão, era briguento. Não, comigo é tudo assim. Já não é mais briguento. Já passou a ficar uma pessoa controlada. Uma pessoa controlada. A pessoa ela tem mudança. Alguém olha e fala, nossa, esse daí ele era difícil, mas olha agora, está indo lá na igreja do bairro Jardim São Jorge. Mudou, não? Está uma benção. Meu Deus! Por que isso? Porque está produzindo fruto do Espírito. Está mudando de comportamento. No trabalho, dava um trabalho desgraçado. Só dava trabalho, não trabalhava. Agora é o melhor colaborador da empresa. A melhor colaboradora da empresa. Aquela pessoa que chega antes e sai depois. Aquela pessoa que está sempre pronta. Estou liberado, posso ir? Está precisando de mais alguma coisa? Aquela pessoa, porta aberta de trabalho. Oportunidade de trabalho, resposta de oração, cura, fortalecimento. Acabei de falar, Vinícius foi curado. Fui curado de uma doença séria, grave, mas Deus tocou e curou. Isso aqui é resposta. Resposta de vida sendo colocada à disposição do reino. A proteção, acabei de falar de proteção, de cuidado, proteção nas áreas mais variadas da nossa vida. A paz dentro da família, que é uma das grandes dificuldades hoje. Você pode parar e pensar depois, lá com mais tempo. Uma das grandes dificuldades hoje é ter paz nas famílias. Mas nunca as famílias estiveram fugindo tanto de um compromisso. Não estou falando de culto de domingo, irmão. Estou falando de compromisso com Deus. Hoje em dia as pessoas elas não querem se comprometer. A igreja, para muitos, se tornou uma não é atividade que fala, mas eu vou usar, você vai entender do mesmo jeito. Se tornou uma atividade social, um evento social. E aí no domingo? Domingo eu vou lá na igreja. Eu ia convidar você para fazer não sei o quê. Não tem problema. Eu vou lá com você. No outro domingo tem culto de novo mesmo, daí eu vou no outro domingo. Deixou de ser para muitos uma parada obrigatória. O domingo, ele para nós, ele tem que ser, não é negociar, ele tem que ser uma parada obrigatória. Domingo eu não faço nada, enquanto eu não cultuo ao meu Senhor. Aí horário para cada um, porque tem vocês que preferem de manhã, tem outros que preferem 10h30, tem outro que prefere às 19h, está tudo bem. Você vê que não está lotado, tem cadeira disponível agora. Se você vier às 10h30, tem cadeira disponível. Se você vier às 19h, tem cadeira disponível. Eu podia fazer como muitos fazem, um culto só, fica cheio, para a hora de fazer a foto, fica bonito, porque a igreja está sempre lotada, para os irmãos que vão embora, vão falar, nossa, a igreja estava cheia. Muita coisa à vista. Não tem essa. É o melhor horário. Para você é o melhor horário esse, então dá para você vir. Eu moro aqui do lado mesmo, você sabe, né? Eu moro aqui, se não tiver gente, nós dá um jeito. Nós mesmo vai e se vira. É 3 cultos para facilitar.
Aí você vai para chácara, para praia, para o rancho, você vai para o shopping, você vai para o campo de futebol, você vai fazer o que você quer fazer. Eu vou ficar em casa, pastor, dormindo, descansando. Ótimo, glória a Deus, não tem problema. Mas o seu compromisso com Deus, de adorar, de exaltar e de reconhecer que tudo o que tem acontecido na sua vida de bom é graças a Ele, você tem desenvolvido, você tem colocado em prática. Então, isso tudo mostra, ajuda nos tempos difíceis, a vitória sobre os problemas, as tentações. Quem de nós que não tem problema, irmão? Você está aí pensando, nossa, eu estou passando por uma dificuldade e tal. Quem não tem problema? Você quer que eu comece a reclamar dos meus problemas aqui para você? E ficar, você vai, olha, no final capaz até de você vir querer dar dinheiro para mim, viu? Ô pastor, pega esse dinheirinho aí para o senhor tomar um café lá, porque está feia a coisa para o senhor lá. Não, irmão, não estou aqui para chorar. Eu estou aqui para dizer, eu sei em quem eu tenho crido. E o meu Redentor, ele está vivo. E se tem luta? Tem. Mas tem vitória também. O que nós precisamos é nos organizar para enfrentar as lutas e no final conquistarmos as nossas vitórias. Então, vou recapitular a base da nossa conversa que eu fiz na introdução. Agora nós vamos... Já foi enterro no dia de chuva? Quem já foi enterro no dia de chuva aí? Deixa eu ver. Só o Claudinei? E o Daniel? O Adriano também. Nenhum dos seis. Enterro no dia de chuva é rapidinho. A turma é rapidinho para ir embora, para não ficar tomando chuva. Daqui para frente agora vai igual enterro no dia de chuva. Vai ser rápido. Mas a base foi bem feita. Primeiro, servir. E servir com alegria. Lembrando que servir significa colocar a vida à disposição de Deus. Segundo, quando eu sirvo, Deus me honra. Ele me honra. Quando eu sirvo, Deus, ele me destaca, mesmo que eu não esteja procurando destaque, mas ele me destaca. Terceiro, quando eu sirvo, eu tenho respostas dadas por Deus, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Agora eu vou falar o tema da conversa para você, que vai me marcar no seu Instagram depois, tal. E agora eu vou falar o tema, que agora que eu vou começar a mensagem. O tema da mensagem de hoje. E o que fazer quando a alegria se vai? O que fazer quando a alegria se vai? Porque, irmão, eu sei que eu estou conversando com você, estou propondo pensar algumas coisas importantes, e eu sei que não é todo dia que a gente levanta que as coisas estão da melhor forma possível. Eu sei que tem dia que a gente vai passar manteiga no pão, cai a tampa do pão no chão. E bem com a manteiga virada para baixo. Eu sei que às vezes você vai pegar um golinho assim de café, você derruba a garrafa inteira do café. Eu sei como que funciona. Não é todo dia que a gente... Eu sei. E se eu, que sou bobo, sei, imagina Deus que é tão sábio. Deus sabe como que nós muitas vezes estamos. E exatamente aí que pega o negócio. Porque você vem para o culto da manhã com a sua família, consagrar a sua semana para Deus, e aí o pregador fala, sirva ao Senhor com alegria. Seja uma pessoa que coloca a sua vida à disposição de Deus. Seja uma pessoa que procura deixar o Espírito Santo produzir frutos em você. Primeiro fruto, caráter, mudança. Segundo fruto, obras. Colocar a vida à disposição. Terceiro fruto, testemunhar. Falar de Jesus, chamar, convidar. Estou indo lá para a igreja, vamos comigo que Deus tem uma palavra para a sua vida e para a sua família. Mas não é todo dia que a gente está na boa assim. E como que eu faço, pastor? Quando eu estou bem, eu faço. Quando eu não estou bem, eu não quero saber de fazer nada. Quando você está bem, você come. Quem vai almoçar hoje?
Eu também. E eu comprei 2 calabresas, uma linguiça fina e uma bolotinha de paio, assim, ó. Só isso, irmão. Não vou convidar hoje, não. Hoje não dá. No final de junho tem feijoada da igreja. Aí você já vai dando nome, porque é número limitado também. Aí hoje eu vou almoçar um feijão preto que eu que cozinhei. Falei para Marcinha, fica aí sem fazer nada aí, descansando. Que eu que vou fazer minha feijoada. Aí não é feijoada, irmão. Uma linguiça calabresa, 3 gomos de linguiça fina e um paio. Só. Aí vou almoçar daqui a pouco. E eu não vou convidar hoje, viu? Porque né, se eu convidar, se tiver 4 que aceitar o convite, já não vai dar certo. Então, depois eu convido. Final de junho você anota aí. Eu vou comer. Você vai comer. Nós vamos comer. Mas e se nós ficarmos sem nos alimentarmos? Como que vai ser? Um dia você até aguenta. 2 dias, provavelmente você vai aguentar. No 3º dia você vai desmaiar. Você vai desmaiar. É certeza que você vai desmaiar. Você vai passar mal. É certeza. 3 dias sem se alimentar, você não vai dar conta. Então, como que eu faço, pastor? Como que eu faço? Porque quando eu estou bem, eu como. Mas quando eu não estou bem, eu fico sem comer. Às vezes eu estou chateado, eu fico 1 semana sem comer nada. Alguém já ficou 1 semana sem comer nada aí? 1 semana sem comer nada, nem líquido, nem nada. Você está vivo. Não aguenta. Líquido, pelo menos, você teve que ingerir. Foi porque estava doente? Está doente. Falando com saúde. Com saúde. Não, eu estou com saúde. Eu estou mal, pastor. Minha cabeça não está boa. Mas por isso que eu não estou comendo nada. Meu corpo não fica, não aguenta. Humanamente, nós não damos conta. Nós não damos conta. A não ser casos extremos, quando a pessoa está enferma, aí nós estamos falando de alguém enfermo. Aí o que acontece? Para eu ir para o final da conversa. Uma coisa que muitas vezes é errado e que as pessoas elas fazem. Quando elas estão bem, elas colocam a vida dela à disposição e vamos embora, vamos para a igreja. Faz igual o Adriano com a Patrícia, chega às 6h30 no templo. Hoje está tudo bem, nós chegamos até mais cedo hoje para ver o Vinícius tocar bateria. Ok, mas e quando não está bem? Hoje eu não estou muito bem, hoje eu não vou para a igreja. Hoje eu estou passando por uma luta, eu quero... eu estava na escala, mas eu estou na escala do diaconato, passando por uma dificuldade, eu vou pedir para alguém cobrir a minha lá. E é isso que muitas vezes as pessoas fazem. Quando está com dinheiro caindo no bolso é bom, não é? Sim ou não? Quem gosta de dinheiro aí? Deixa eu ver. Ninguém gosta, né? Tá bom. Sei. Todo mundo quer ter dinheiro. Nem que seja para passar por Pix. Mas quando não tem, tanto, passando uma dificuldade, eu não vou dar meu dízimo, não vou fazer minha oferta, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Sim, Ele sabe. Tanto Ele sabe que Ele me colocou aqui para falar com você hoje e te provocar exatamente por causa disso. Porque muitas vezes, quando as coisas vão bem, nós fazemos aquilo que nós devemos fazer. Não fazemos além do que nós devemos, nós fazemos o que devemos fazer. Mas quando qualquer dificuldadezinha chega, a gente tira o pé em um monte de coisa. É atividade na igreja, é no trabalho, é na participação, é no envolvimento, é no engajamento, em tudo quanto é área. Coisa que é errado, porque tudo que Deus tem para nós continua sendo mantido. Se Ele tem a honra dele para nos honrar, independente da circunstância, Ele vai continuar nos honrando. Se Ele tem a resposta que Ele tem para nos entregar, Ele vai continuar nos entregando, mesmo nós não estando bem, mesmo nós estando com dificuldade. Estando bem, Ele nos honra. Estando bem, Ele nos responde. Não estando bem, Ele nos honra. Não estando bem, Ele nos responde da mesma forma. Nós não podemos parar. Fala para quem está pertinho de você. Não tira o pé do acelerador. Nem 1 minuto. Quer dizer, aí, irmão, você está entendendo que é figurada a linguagem, né? Aí chegar na placa par e lá, não, o pastor falou para não tirar o pé do acelerador.
Pelo amor de Deus. E vai estar gravado o que eu estou falando, depois me dá um rolo que é só Jesus. Que significa, não pare de avançar, não pare de seguir. E quando precisar frear, freia. Mas Deus vai falar para você, hora de frear. Um exemplo bíblico para finalizar a nossa conversa. Neemias, capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Neemias 1, 2 e 3. Anote, eu não vou fazer a leitura do texto todo, eu vou pontuar com você. Esse é o exemplo. Eu falei para você, no começo vai ser um pouco mais indigesto para a gente assimilar, mas no final nós vamos entender tudo. Neemias, no capítulo 1, o texto diz que ele estava triste. Por que ele estava triste? Porque a família dele estava mal. Porque a cidade dele estava destruída. Neemias não estava bem, Neemias estava muito mal. O que ele fez? Ele pegou simplesmente e falou, não quero saber de mais nada. A partir de agora vou cuidar da minha vida, vou ficar quieto no meu canto. Amém? Vocês estão espertos? Verso de número 2, verso de número 1 do capítulo 2. Projete, Miguel, por favor. 2:1. Sucedeu no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, que o vinho estava diante dele. E eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, nunca tinha estado triste na presença do rei. Quando que o Neemias esteve triste na presença do rei? Nunca. Até aquele dia. Mas aquele dia, Daniel, ele estava triste. E como ele estava triste, Cauê, ele tinha motivo para não servir. Estava triste. Para ficar de bode lá na casa dele. A Bíblia diz que o compromisso que ele tinha assumido de servir o rei, ele não deixou de lado, mesmo estando ele triste. Vinho, não estou aqui incentivando ninguém a beber, viu, irmão? Se você bebe, pode parar de beber, que você vai ganhar muito mais. Mas o vinho, ele representa, principalmente no Antigo Testamento, a alegria. O Neemias, ele ia servir para o rei algo que representava a alegria, sendo que ele mesmo estava triste. Eu já vim pregar aqui, servir alegria para você, muitas vezes estando triste. Eu já vim pregar aqui, servir saúde para você, estando enfermo. Eu já vim pregar aqui para você, servindo prosperidade, a partir da palavra, claro, precisando de uma resposta financeira. Eu já vim pregar aqui para você, a paz, passando por um momento turbulento na minha vida. Só Deus sabe exatamente como eu subo aqui cada vez que eu subo. E tem dia que eu subo aqui, eu estou muito bem, obrigado. Hoje, por exemplo, eu estou muito bem, obrigado. Mas tem dia que eu não estou. Mas quando que você vê eu deixar de vir servir ao Senhor? E quando eu estou te servindo, eu estou servindo ao Senhor, por causa das minhas situações adversas. O Neemias, ele estava diante do rei. Triste, é verdade, o Emerson. Mas ele estava servindo o rei. Primeiro ponto. Agora eu estou na mensagem. Mas eu avisei que é igual dia de chuva, num velório. Primeiro ponto. Não deixe de servir ao Senhor, mesmo que você esteja triste. Não deixe a tristeza te tirar de dentro do templo. Isso aqui é o lugar mais precioso para todos nós. Não deixe a tristeza te tirar de dentro do templo. Não deixe a tristeza te tirar de uma atividade que você desenvolva, seja na música, seja no diaconato, seja na mídia, não importa. Não deixe a tristeza dizer para você o que ela vai, ou o que você vai, ou aquilo que você não vai fazer. Porque a tristeza sabe, e nós não estamos falando da tristeza. A tristeza sabe
que é no seu servir. E vou repetir, hein, para não ter perigo de errar. Servir é um monte de coisa. A tristeza sabe que se ela conseguir fazer com que você pare de servir, para de vir a honra e para de vir as respostas de oração. Porque esse vínculo, esse elo, esse comprometimento, Deus nos chama. Ele não nos promete vida fácil, mas Ele promete vitória, independente da circunstância. Então, primeiro ponto, pastor, eu vim para cá hoje, estou mal, estou triste. Ou pode ser até que tem alguém que está com a gente pela transmissão. Aí eu estava pensando, eu nem fui agora de manhã na igreja mesmo, porque eu não estou bem, vou ficar aqui assistindo. Então, é com você que Deus está falando aí. Não deixa a tristeza te tirar de dentro do templo. Não deixa a tristeza te tirar de lugar nenhum. Porque quem vai te honrar tem um compromisso com você. Na alegria ou na... Segundo ponto. O Neemias serviu estando triste. Mas ele foi no verso de número 2, vai dizer assim, ó. O rei me disse, porque o teu semblante está triste, visto que não está enfermo. Isso não é tristeza do coração. Então fiquei temeroso. Segundo ponto, o rei precisa saber o que está acontecendo. Lá no caso do Neemias, o Artaxerxes. Aqui para nós, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus. Você precisa rasgar o coração, irmão. Irmã, você tem que rasgar o coração. Você não tem a prática de rasgar o coração, adquire essa prática. A gente tem discipulado, a gente tem intercessão, a gente tem culto de sexta-feira de oração, a gente tem reunião de oração no sábado às 8 da manhã, a gente tem gente pronta para te ajudar e ensinar a rasgar o coração. A gente tem que aprender a abrir o coração. Eu não falo com ninguém. Eu guardo tudo para mim. Eu prendo. Então, receba essa palavra como sendo a palavra de Deus para a sua vida. Se você for ficar guardando a tristeza, você está correndo um grande risco de ficar doente, muito doente. Cientificamente comprovado. Vai achar o caminho certo, a pessoa certa, a hora certa, vai abrir o coração. Não vá ficar guardando. Não fique guardando. Converse. Se eu puder te ajudar, eu estou aqui para te ajudar. Se você quer conversar com uma mulher, a pastora Márcia está aí para te ajudar. Além da pastora Márcia, temos outras líderes que são mulheres de Deus que podem te ajudar. Irmão, o homem tem costume de ficar guardando tudo, ficar em silêncio. Irmão, não fique guardando. Rasgue o coração. Escute o que o seu pastor está dizendo para você. Rasgue o coração. O Neemias, diante do rei, ele rasgou o coração. Como que eu vou estar bem? Não dá para estar bem. Minha família não está bem. A cidade não está bem. Eu não estou bem. Em primeiro lugar, não deixa de servir mesmo estando triste. Segundo lugar, o rei tem que saber o que está acontecendo no seu coração. Aí, para finalizar a conversa, porque o tema da conversa é o que fazer quando a alegria se vai. Primeiro, o que eu faço? Primeiro, eu não deixo de servir. Segundo, eu coloco a minha dificuldade diante do rei. Se tem alguém que pode resolver, é o rei. E o rei resolve. Você precisa do que, Neemias? Quanto tempo? Precisa de dinheiro? Você precisa de gente? Você precisa de carta? Você precisa de... O que mais que você precisa? Irmão, Deus está falando com você nessa manhã. Deus está perguntando para você, o que é que você está precisando? O que você está precisando? E aí? O que é que está precisando? Pastor, eu vim para cá triste.
Pastor, eu vim para cá. Nossa, só Deus sabe. O que você está precisando? Primeiro passo você deu, e vou bater palma para você. Você não deixou de vir para o templo, você veio para o templo. O segundo passo, abrir o coração. O rei tem que saber que você não está legal, está tudo bem. Agora, o terceiro passo é verdadeiramente receber o que o rei tem para entregar. É não deixar a sua bênção aqui, é levar a sua bênção com você para casa. E Deus tem algo para te entregar nessa manhã. Quero te convidar a ficar em pé. O Neemias foi, tudo deu certo, tudo. Ele voltou para casa feliz, voltou para casa abençoado, voltou para casa assim, ó. Por quê, pastor? Porque ele não guardou. Porque se ele não tivesse ido servir aquele dia, talvez até outra pessoa tivesse servido e ele nunca mais voltasse a servir. Feche seus olhos. Tá chorando porque se você tem um Deus, canta comigo, que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por esse irmão, eu oro por essa irmã. Como irmão mais velho deles, eu quero vê-los todos bem. Mas pode ser que alguma coisa não esteja legal. Pode ser que alguém tenha chegado aqui hoje, igual o Neemias chegou na presença do Artaxerxes. Triste, mas ele chegou. O importante foi que ele chegou. Talvez alguém tenha chegado com alguma dificuldade, lutando contra algum pecado. Talvez alguém tenha chegado aqui passando por algum momento adverso. O importante é que essa pessoa chegou. E quando Neemias está diante do rei, o rei libera sobre a vida dele tudo que ele necessitava. O Senhor tem para liberar nessa manhã tudo o que nós necessitamos. Honra esse irmão conforme o texto que nós lemos. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Responde esse irmão conforme o texto que nós lemos. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará, porque tendes frutificado. Meu Deus, eu oro abençoando esse povo que está aqui dentro do templo e aqueles que estão conosco através da transmissão, em nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Põe a mão sobre o seu coração, repete comigo assim, ó: Senhor Deus, foi a melhor coisa que eu fiz, sair da minha casa e vir aqui no templo, na minha igreja, com os meus irmãos, ouvir a tua voz, em nome de Jesus.